Bom dia. Hoje é dia 21 de junho de 2020. Nós estamos nos aproximando do final do primeiro semestre. Certamente este tem sido um ano muito atípico para todos nós. Difícil de passar, mas o fato é que nós estamos passando por ele. Estamos superando esses momentos difíceis. Mas nós temos a alegria de mesmo, em meio a momentos difíceis, momentos duros e amargos, nós temos a oportunidade de, embora não presencialmente, mas virtualmente, nós nos reunirmos e adorar ao Senhor nosso Deus e Pai. Eu sou o pastor da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos regulares, que, permitindo Deus, em breve voltaremos a realizá-los, eles têm início às 9 horas e às 18h30. E também temos a nossa escola dominical, às 10 horas e 15 minutos. É um momento em que nós estudamos juntos princípios, fundamentos da palavra de Deus para a nossa vida. Meu nome é Reverendo José Paulo Bruck. Eu quero orar nesse instante ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, toda glória seja dada a Ti, todo louvor seja dado ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te louvamos porque não há Deus como o Senhor, Deus único e verdadeiro. Deus que criou o mundo, sustenta a criação. O Senhor tem propósito para todas as coisas. Nem sempre nós compreendemos os teus propósitos, mas sabemos pela tua palavra, que eles são os melhores para aqueles que te amam. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós podemos orar ao Senhor e clamar ao Senhor, primeiramente intercedendo pela nossa pátria, pedindo que o Senhor olhe por este país, autoridades constituídas. Nós oramos para que o Senhor olhe pela nossa pátria. Vivemos momentos difíceis, vivemos momentos de grandes dificuldades, seja pelo Covid, política ou econômica, ou na área de saúde. Mas a nossa oração é que o Senhor continue olhando pela nossa pátria, abençoando aqueles que são fiéis ao Senhor, que amam ao Senhor e à tua palavra, mas também que o Senhor aplique a tua justiça na vida daqueles que ironizam do Senhor, daqueles que desprezam a tua palavra, daqueles que não têm o temor devido ao Senhor. Olha pela tua igreja espalhada em nosso país, aquela igreja que é fiel ao Senhor, aquela igreja que luta para manter-se firme dentro dos teus princípios. Fortalece esta igreja, para que ela continue sendo uma testemunha verdadeira do Senhor, uma testemunha fiel do Senhor. Olha pelos nossos irmãos e irmãs que são perseguidos em países onde não têm a mesma liberdade religiosa que nós. Que o Senhor os fortaleça na fé, que eles permaneçam firmes no Senhor e que mesmo passando por tribulações, eles continuem amando e testemunhando fielmente do Senhor. Ó Pai amado, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus.
Deus único e verdadeiro. E a nossa oração é que o Senhor continue derramando sobre o teu povo as tuas bênçãos. Há muitos que estão passando por momentos difíceis em sua vida, emocionais, espirituais, financeiros, de saúde. Que a tua graça acompanhe a cada um. Oramos também por aqueles que têm perdido seus familiares, pessoas queridas e amadas, especialmente devido ao Covid-19. A nossa oração é que o teu Santo Espírito conforte e console esses corações. E agora, Pai, quando nós haveremos de expor um trecho da tua palavra, a nossa oração é que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a iluminação para aplicar a tua verdade em nossa vida, para aplicar os teus princípios no nosso viver diário. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito e capacita-nos. Nós oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos, nesse instante, ler um salmo, aliás, ler um hino, Cuidado Divino. É o número 165 do Inário Novo Cântico. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá. Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste o seu grande amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Palavras maravilhosas do poeta sacro, que pôde expressar da sua confiança no cuidado de Deus, do cuidado amoroso do Senhor Deus. E esse é um cuidado que todos nós precisamos dia a dia. E é sobre essa verdade de poder buscar refúgio no Senhor é que eu quero falar nesta manhã. Eu convido você a ouvir a leitura do Salmo 27, os versos 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Palavras maravilhosas do servo de Deus Davi, no Salmo 27, versos 4 a 6. Quem você procura em tempos de angústia? Por que você procura Deus em tempos de agruras?
Você tem certeza que você pode refugiar-se no Senhor Deus? Que você pode descansar no Senhor Deus? Você tem certeza que Deus cuida de você realmente? Davi, ele sabia, pela fé, pela comunhão, pelo conhecimento de Deus, que ele podia descansar no cuidado de Deus. E aqui está uma lição realmente maravilhosa para nós. É certo que nesse momento Davi busca a presença de Deus num momento tenso em sua vida. Ele estava sendo perseguido por Saul, e Saul queria matá-lo, porque Deus havia ungido a Davi como o próximo rei de Israel. E Davi estava quase para ser capturado por Saul. Mas Deus o libertou maravilhosamente. Davi busca a Deus pedindo orientação ao Senhor. Você faz isso na sua vida? Você busca a orientação de Deus para tudo o que você fizer? Normalmente nós temos aquela tendência de buscar a Deus somente para aquelas coisas que nós não podemos resolver. Como que se nas outras coisas nós não precisássemos de Deus. Davi buscava a orientação de Deus em todas as coisas da sua vida. Você faz o mesmo? Você pede a orientação de Deus e você segue a orientação de Deus em sua vida? Davi também demonstra um coração grato a Deus. Um coração que reconhece que tanto as bênçãos quanto as provações vêm de Deus. Aquela expressão de agradecimento a Deus, porque você sabe que Deus cuida de você, que Deus ampara você, que Deus sustenta você. Davi amava estar na presença do Senhor. Como ele se deleitava em estar na presença do Senhor. Você também ama estar na presença do Senhor? Você também se deleita em estar na presença do Senhor? Davi começa dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A casa do Senhor aqui, com certeza não era o templo, porque o templo ainda não havia sido construído. Ele seria construído apenas no reinado de Salomão. Na verdade, Davi não chegou nem mesmo a ver o templo erguido. Poderia ser uma referência ao tabernáculo, porque ele faz menção disso. Todavia, parece que o que Davi está usando é uma linguagem figurada. E o que ele está dizendo é que ele gostaria de estar na presença do Senhor, ele gostaria de desfrutar da presença do Senhor todos os dias da sua vida. O desejo de Davi, portanto, é algo que nos leva a refletir. Por que Davi gostaria de estar na presença do Senhor todos os dias? Ele havia passado momentos difíceis em sua vida. No verso 3, nós lemos uma das experiências de Davi, quando ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi, ele expressa algo simplesmente maravilhoso para nós, quando ele diz assim que ainda que eu estarei sempre confiante
no Senhor. Disse há pouco que ele havia passado ou estava passando por um momento difícil. Nós lemos assim na palavra do Senhor em Samuel, 1 Samuel 23, versos 26 e 27. Saul ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul e suas tropas. E suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los. Um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Davi e seus soldados estavam fugindo, mas Saul e o seu exército estavam quase capturando Davi. Quase que ele está caindo nas mãos do rei Saul. Mas um mensageiro vem e simplesmente diz: volte para Israel, os filisteus estão nos atacando. É interessante que, nesse momento, a perseguição é interrompida, Davi e seus soldados podem descansar um pouco, refazer as energias. Mas observe, foi Deus quem libertou Davi, sem que Davi fizesse nada. Deus libertou Davi nessa ocasião. Venha, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar de Selá Amalecote, ou pedra de escape. Aquela pedra traria a memória de Davi, a lembrança de Davi, que ali o Senhor o tinha libertado das mãos de Saul. Algumas vezes, situações, circunstâncias podem nos afastar da comunhão com o Senhor. Não deveria, mas lamentavelmente isso acontece. E eu creio que você já deve ter passado por uma situação semelhante a essa. Isso não significa que você perdeu a fé em Deus, não significa que você não crê mais em Deus, não significa que Deus não seja o seu refúgio, não. Você está passando naquele momento por uma situação em que você pensa em você, unicamente em você, até que Deus abre o seu coração, levanta a sua cabeça, e então Deus mostra que Ele está com você. Ele é a companhia que você sempre precisa. Por outro lado, outras circunstâncias podem nos aproximar mais de Deus. Você se lembra da experiência de Ana? Quando ela estava ali na presença de Eli, balbuciando palavras, coração entristecido, amargurado, coração passando por uma tremenda angústia. O fato da sua esterilidade a levava, melhor dizendo, a estar numa comunhão mais íntima com Deus. O fato é que nós precisamos aprender a estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, sejam nos momentos de tempestades ou nos momentos de bonança. Davi mesmo ele narra uma experiência assim: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes, no seu caminho armaram ciladas contra mim. É o Salmo 140, versos 1 a 5. É um salmo
uma oração a Deus pedindo que Deus o livrasse daquele momento que ele estava atravessando. Mas é interessante que Davi, ele narra de onde vinham as suas adversidades. Homens maus, homens violentos, homens maldosos, homens que não tinham escrúpulos, homens que tinham veneno de víbora em seus lábios. Mas Davi não se intimida, porque ele confiava no Senhor, ele descansava no Senhor. Davi, ele confia no Senhor. No mesmo Salmo 140, versos 12 e 13, ele disse assim: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graça ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Davi não estava ignorando as adversidades, os grandes perigos pelos quais passava, mas necessitado e fará justiça financeira, mas daqueles que às vezes estão vacilando na sua fé, daqueles que às vezes têm a sua fé fraca. Então Davi fala que o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza sempre. Asaf, eu sempre me refiro a Asaf porque acho um exemplo extraordinário para nós. Ele também passa por uma crise, ou passou por uma crise que o desgastou profundamente. Há um momento na vida dele que ele chega a levantar essa pergunta, ou fazer essa colocação: certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Asaf olha a sociedade dos seus dias, ele contempla os homens dos seus dias, homens maus, violentos, homens que não tinham o temor a Deus. E esses homens prosperavam, nada acontecia a estes homens. E ele sofria. E ele levanta então uma situação interessante. Será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena manter o coração puro? E Deus mostra a ele que sim. Mas ele precisou entrar numa comunhão com o Senhor. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Naquele momento de maior amargura, Asaf, ele entra numa comunhão mais íntima com o Senhor, e então ele compreende que Deus sempre está presente e que o Senhor é a fortaleza do seu povo. Não tenha medo, confie em Deus. Não tenha receio das circunstâncias. Elas podem ser assustadoras, mas elas não são maiores que o poder de Deus. Elas podem até mesmo lançar medo, mas lembre-se que Deus é o seu refúgio e Ele fortalece você, Ele sustenta você. Por que Davi queria estar tanto na casa do Senhor ou na presença do Senhor? Nos versos 5 a 6, ele apresenta, melhor, nos versos 4 a 6, ele apresenta algumas razões. Eu quero considerá-las aqui rapidamente. A primeira delas é esta: para contemplar a bondade do Senhor. É interessante contemplar a bondade do Senhor. Você poderia perguntar o seguinte:
Mas como é que eu posso ver a bondade de Deus na vida de Davi? Ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo e intensamente desejava tirar a sua vida. Davi está quase caindo nas mãos de Saul. Onde é que está a bondade de Deus? Como é que você pode perceber a bondade de Deus? É certo, a história de Davi nós conhecemos e nós sabemos que Deus o livrou das mãos de Saul, não apenas nessa vez, mas em outras oportunidades. Mas e você? Você, quando passa momentos difíceis em sua vida, momentos de angústias e incerteza, momentos em que você não tem absolutamente vontade de fazer nada na sua vida, onde é que você vê a bondade de Deus? Como é que você percebe a bondade de Deus? E a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que ele faz. Este mesmo servo de Deus, Davi, que passava por aquele momento tão difícil em sua vida, tão tenso, ele fala que Deus não apenas é fiel no cumprimento de suas promessas, e uma das promessas de Deus é que Ele sempre está com o seu povo, Ele sempre está com você. Davi ainda diz que Deus é bondoso em todas as coisas que Ele faz. Talvez o maior problema nosso em compreender a bondade de Deus é que nós queremos que Deus faça o que nós queremos, quando queremos, da maneira que queremos. Não. Deus é soberano. Deus fecha uma porta e Ele abre outra para nós. Mas Ele faz isto pela bondade dEle para conosco. Sofrimentos não significam ausência da bondade de Deus. Mas em meio aos sofrimentos, nós podemos desfrutar da bondade de Deus em nossa vida. A certeza que o Senhor lhe concederia a vitória sobre seus inimigos é uma manifestação da bondade de Deus. Não seria um ato de vingança de Davi, não, jamais. Mas é a graça de Deus na vida de um filho dele. Nesses momentos que o nosso país passa, nesses momentos que você está passando, momentos de incerteza, de dúvidas e até mesmo de medo, você não sabe o que pode acontecer. Você vê a bondade de Deus? Faça como Davi. Abra os seus olhos da fé. Olhe para Deus, que é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. E você verá a bondade de Deus. A bondade de Deus não significa que nós seremos isentos de lutas, de batalhas, de adversidades. Não. Mas em meio a todas essas coisas, a bondosa mão de Deus nos sustenta. Mas uma outra coisa que Davi fazia na presença de Deus era buscar a orientação do Senhor. Ensina-me, Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Salmo 86, 11. Davi, ele pede a Deus, ensina-me o teu caminho, Senhor. Mas ele fala a razão de pedir isto a Deus, para que eu ande na tua verdade. Nós precisamos aprender a pedir a orientação de Deus em nossa vida, não apenas nasquelas coisas que são mais difíceis para nós,
mas também naquelas coisas mais simples para nós. E aqui é que está um grande problema em nossa vida. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós decidimos, nós vamos fazer, mas nós não buscamos a direção de Deus. Podemos correr em vários períodos. Salomão, por exemplo, disse assim em Provérbios: há caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Há uma experiência interessante e maravilhosa para nós refletirmos. Abraão e seu sobrinho moravam próximos. Eram duas pessoas muito prósperas. E a convivência dos dois, não por causa dos dois, mas por causa dos bens e dos empregados que eles tinham, já não estava sendo muito boa. E então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Lá em Gênesis nós lemos que que Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e aquilo atraiu os seus olhos, encheu os seus olhos, e ele foi para Sodoma e Gomorra. Ele escolheu um caminho. Parecia um caminho maravilhoso para ele. Mas você conhece a história. Deus agiu e foi bondoso para com ele. Escolher apenas o que os nossos olhos veem pode nos levar a caminhos perigosos demais. Nem sempre nós buscamos a presença de Deus, a orientação de Deus. Queremos fazer negócios e não buscamos a direção de Deus. Não é pecado ou errado você querer fazer algum investimento, algum negócio, não. Mas sabe onde é que está o erro? Ou o pecado? É que nós não buscamos a direção de Deus. Nós não pedimos a orientação de Deus. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual o problema de pensar assim? Nada, nenhum. Mas Tiago, ele agora continua dizendo aos leitores: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não é errado você querer progredir na sua vida. Aliás, é importante isto. Mas sabe onde é que está o erro? Em pensar só no eu. Apenas no eu. Hoje ou amanhã iremos àquela cidade, lá negociaremos e lá ganharemos. Mas Tiago diz: olha, a vida de vocês é muito breve. É como uma neblina. Aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A vida humana é breve. Então Tiago orienta e nos diz: planejem, sim, mas planejem da forma correta. Planejem da forma certa. Se o Senhor quiser, nós iremos para esta cidade. Se o Senhor desejar e se o Senhor permitir, nós negociaremos, ganharemos, mas nós só faremos isto sob a orientação do Senhor. O grande pecado nosso é que nós não buscamos a direção de Deus. Nós não pedimos a orientação do Senhor em nossa vida.
E depois, quando as coisas dão errada, aí desesperados, nós buscamos a Deus. Mas nós ainda não compreendemos que estamos passando por aquilo, porque nós não pedimos orientação. Nós não buscamos a orientação de Deus. Por isso, quando você está na presença de Deus, peça a orientação do Senhor para o seu dia, mas ao mesmo tempo esteja submisso à vontade do Senhor. O que Davi poderia fazer num momento como aquele? Ele pede a orientação de Deus. No verso 14 do Salmo 27, Davi diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Davi poderia fazer isto e fez isto, esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é inatividade. Esperar no Senhor é desenvolver a fé, é crescer na fé, é exercitar a fé em Deus. Mas uma outra coisa que Davi pede a Deus é que ele fosse guardado pelo Senhor no dia da adversidade. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. A proteção de Deus para a nossa vida. Todos nós precisamos de proteção. Uma das recomendações na área da saúde é que nós usemos máscaras como um meio de não sermos contaminados e não contaminarmos a ninguém. É uma medida simples, mas ela é muito importante. E é lamentável ver pessoas brincando com isso e achando que elas estão imunes e que nada lhes acontecerá. Esta semana estava lendo numa rede social que algumas moças foram comemorar a quarentena e todas elas adquiriram o vírus do Covid. Brincaram, se expuseram quando poderiam ter evitado isto. Quando Davi diz que ele e pede a Deus para que Deus o guardasse no dia da adversidade, ele não está, por exemplo, ignorando que nós passamos por lutas, nós enfrentamos problemas, nós temos adversidades. Não. Elas existem, elas estão presentes e elas muitas vezes nos sufocam. Mas elas não são maiores que a graça de Deus. Os problemas não são maiores que o poder de Deus. As lutas podem tirar muito das nossas forças físicas, mas elas não tiram a nossa força espiritual. A situação de Davi era realmente muito difícil. Saul ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Você já assistiu filmes em que a cena é muito semelhante? E você sabe que o perigo de ser alcançado é muito real. Mas você lembra como Davi foi libertado pelo Senhor? Veio um soldado, um mensageiro, melhor dizendo, e disse a Saul: volte para Israel. Os filisteus estão atacando o nosso povo. Saul perseguia Davi porque Deus havia dito que Davi seria rei. E dominado por esse sentimento de ódio no seu coração,
Saul esqueceu de guardar o seu povo, de proteger o seu povo. E o seu povo ficou exposto a um ataque de uma nação inimiga. Seguindo o servo do Senhor. E Deus fez com que Saul voltasse para Israel. E nada aconteceu com Davi. É assim que Deus faz em nossa vida. É assim que Deus realiza no nosso viver. Quando você olha e você percebe que aparentemente nada pode ser feito, que a derrota ela é real, Deus abre uma porta que você nunca imagina. Mas é a porta que Ele abre. Porque Deus é assim. E Ele é maravilhoso. Mas uma outra coisa que Davi pede é a vitória sobre os seus inimigos. É interessante pensar nisso aqui, porque Davi, ao pedir a vitória sobre os seus inimigos, ele não faz isso por um desejo de vingança, por um desejo de ostentação pessoal, não. Apenas que Deus continuasse a ser fiel às suas promessas. Que Deus fosse bondoso para com ele. Essa é uma coisa muito interessante para nós. Você se lembra todos os dias da promessa de Deus, que Deus fez, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus fez essa promessa a nós, a sua igreja. Mas se você ler a história do povo de Deus no Antigo Testamento, você verá esta mesma verdade. Neemias, por algumas vezes, ele diz ao povo de Jerusalém: a boa mão do nosso Deus está sobre nós. Esdras diz a mesma coisa ao povo. A mão de Deus está sobre nós para nos abençoar. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quando Davi escreve essas palavras, alguns confiam em carros e outros em cavalos, ele está fazendo menção dos poderes de um exército quando tinha seus carros de guerra e os seus cavalos. Hoje talvez seria as armas químicas. Alguns confiam nas armas químicas. Mas e você? A confiança de Davi estava no nome do Senhor. A nossa confiança também deve estar na casa do Senhor. Deve estar no Senhor, melhor dizendo. Mas uma outra coisa que Davi pede é que ele estivesse na casa do Senhor, na presença do Senhor, para adorar ao Senhor. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ah, como é bom adorar ao Senhor. Não é estar na casa do Senhor. Você pode estar na casa do Senhor, mas não adorar ao Senhor. Se você está na casa do Senhor, pensando nos seus compromissos, pensando nas suas responsabilidades, você não está adorando ao Senhor. Adorar ao Senhor é estar se alimentando dEle. É estar sendo fortalecido por Ele. É estar na presença dEle, honrando, glorificando o seu nome. Estar na casa do Senhor não é sinônimo de adorar verdadeiramente ao Senhor. Mas quando Davi diz
que ele haveria de oferecer sacrifícios com aclamações, cantar e louvar ao Senhor, ele estava expressando toda a sua gratidão a Deus e estava rendendo louvores a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus. No Salmo 103, nos versos 1 a 6, Davi diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua alma da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Acho interessante Davi dizer assim: não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós esquecemos. Nós não trazemos à lembrança as maravilhosas bênçãos de Deus. Tenho falado em outras ocasiões, e é uma coisa que eu acho muito comum. Você deitou ontem, você acordou hoje, você acha a coisa mais natural. É isso que tem que acontecer, assim é o ciclo da vida. Mas você acordou porque Deus deu a você mais um dia. Quantos no mundo não morreram de ontem à noite para essa madrugada? Mas Deus deu a você a vida. Mais um dia de vida. Nesse dia, Deus já abençoou você, além da vida física, a sua família, o seu lar, o alimento que você tem. Nós achamos que são coisas tão corriqueiras que nós nos esquecemos que elas vêm de Deus. Sem contar as bênçãos espirituais, a paz no coração, a alegria do Espírito Santo, o prazer da comunhão com o Senhor, de ler a sua palavra, meditar na sua palavra, de orar ao Senhor Deus. Olha, não esqueça das bênçãos que Deus concede a você. Davi tinha um desejo muito intenso, muito profundo, estar na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que nós somos fortalecidos. É na presença do Senhor é que nós nos tornamos confiantes no Senhor, sabendo que é Ele quem nos concede as vitórias. É estar na presença do Senhor que nos leva a buscar a orientação de Deus para a nossa vida, para que Ele dirija os nossos passos e nos leve a vitórias em nossa vida. Você tem anseio para estar na presença de Deus? Você lê a palavra de Deus diariamente? E eu não estou dizendo aquela leitura mecânica, não. Eu estou dizendo aquela leitura para você alimentar a sua palavra. Não diga que você não tem tempo. Tempo você tem. Você não sabe administrá-lo, mas tempo você tem. Você tem tempo para tantas coisas. Tenha tempo para Deus. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, não importa. Mas busque a presença de Deus. Ore ao Senhor e peça a orientação dele para a sua vida em todas as coisas, em todos os passos que você tem para dar. Você compreende, você percebe
que as bênçãos que você recebe, ou as provações pelas quais você passa, elas vêm de Deus. E é Deus quem concede a você. É Deus quem dá a você, para que você seja fortalecido na fé. Estar na presença de Deus é desfrutar daquilo que é melhor para nós aqui na terra. É ter a alegria de viver com o Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esses momentos de exposição e meditação na Tua Palavra. Somos fracos, pecadores, mas o Senhor é o nosso Deus. E que o nosso anseio seja de estar sempre na Tua presença. E que nós sempre tenhamos ao Senhor, o nosso Deus, como o nosso Deus, único e verdadeiro. Dá-nos, ó Pai, um bom dia e que nós nos lembremos que tudo o que recebemos vem do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado pelos momentos que passamos juntos e que o Senhor Deus conceda a você, a sua família, um bom domingo e que a graça de Deus seja sempre rica em sua vida. Que Deus nos abençoe.